A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, transformando o empedrado em um espelho traiçoeiro de luzes tremuluzentes. João tropeçou em uma poça, o coração acelerado não pelo escorregão, mas pelo gemido fraco que ecoava de um beco escuro, um som que cortava a alma como um grito abafado. Sem hesitar, ele mergulhou nas sombras, ignorando o frio que lhe enregelava os ossos, e encontrou o cachorro, um Golden Retriever filhote, encolhido contra a parede, olhos castanhos implorando por uma salvação que ele, um jovem de 25 anos lutando para sobreviver em Lisboa, nunca imaginou oferecer a si mesmo. João o envolveu em seu casaco poído, o calor do corpo pequeno contra o seu peito reacendendo uma faísca de esperança que ele pensara extinta. Caminhando de volta para seu apartamento minúsculo no bairro Alto, o cachorro lambia sua mão, e pela primeira vez em meses, João sorriu de verdade, esquecendo as noites solitárias em que se questionava se valia a pena ser quem era em uma cidade que ainda sussurrava preconceitos nas esquinas. No dia seguinte, com o sol finalmente rompendo as nuvens sobre o Tejo, ele afixou cartazes nas padarias e cafés: cão encontrado. Dono, por favor, contate. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, tinha planos que iam além de uma simples devolução. 2 dias depois, enquanto João limpava mesas no café onde trabalhava como garçom, a porta se abriu com um tilintar que pareceu ecoar como um sino de igreja. Entrou um homem que parou o tempo, alto, com cabelos negros ondulados caindo sobre a testa, olhos verdes penetrantes e um terno impecável que gritava herança antiga. Ele se aproximou do balcão, voz grave e aveludada: bom dia. Estou procurando por um cachorro perdido. Um Golden Retriever chamado Lúcio. João congelou, o coração martelando como o badalo de um sino. Era ele, o dono. Mas algo no olhar do estranho o fez hesitar, uma vulnerabilidade escondida atrás da fachada polida que espelhava a sua própria. Eu o encontrei na chuva, em Alfama, murmurou João, limpando as mãos no avental. Está bem, em casa. Quer vê-lo. O homem, que se apresentou como Afonso, assentiu, um sorriso fugaz iluminando seu rosto como o sol filtrando pelas janelas de vitral da Sé. Eles saíram juntos, o ar de Lisboa carregado de jasmim e maresia, e no caminho, conversas esparsas revelaram fragmentos. João, um designer gráfico desempregado, gay assumido mas cauteloso com os olhares alheios. Afonso, um advogado de 30 anos, herdeiro de uma das famílias mais antigas de vinhos do Douro, pressionado pelo pai a casar com uma herdeira para preservar o império. O cachorro, Lúcio, pulou nos braços de Afonso com latidos de alegria, mas foi o olhar que ele lançou a João que selou o primeiro laço invisível, gratidão misturada a algo mais profundo, um reconhecimento mútuo de almas solitárias. Naquela tarde, enquanto Afonso levava Lúcio de volta à sua mansão em Belém, João não pôde evitar o aperto no peito. Ele voltou ao trabalho, mas sua mente vagava pelas ruas onde salvara o animal, imaginando como seria a vida de alguém como Afonso, cercado de luxo, mas talvez preso em correntes invisíveis de expectativa familiar. Mal sabia ele que Afonso, dirigindo seu carro clássico pela Marginal, sentia o mesmo vazio. Quem é esse rapaz que salvou meu melhor amigo, pensou, o coração acelerado pela primeira vez desde que assumira sua orientação em segredo, temendo o escândalo que destruiria o legado dos Vasconcelos. O império de vinhos, com vinhas centenárias e exportações para o mundo, era tudo para seu pai, Dom Henrique, um homem de ferro que via o filho como extensão do negócio, não como um ser humano com desejos próprios. Dias se passaram em um turbilhão de coincidências orquestradas pelo destino. Afonso, impulsionado por um impulso que nem ele compreendia, enviou uma cesta de vinhos premiados ao apartamento de João como agradecimento. Anexada, uma nota: Lúcio e eu devemos muito a você. Jante conosco. Afonso. João riu, incrédulo, mas aceitou, o nervosismo misturado à excitação de quem há anos não se permitia sonhar com conexões reais. A janta na mansão foi um banquete de sabores portugueses, bacalhau à Brás, pastéis de nata frescos, e vinhos que contavam histórias de colheitas antigas. Lúcio corria entre eles, ponte perfeita para conversas que fluíam como o Douro em primavera. Sob as luzes suaves do jardim, com o mosteiro dos Jerónimos ao fundo, eles falaram de tudo, das noites de fado melancólico que João adorava em Alfama, das viagens de Afonso pelas vinhas do norte, mas também das dores escondidas. Ser gay em uma família como a minha é como dançar sobre brasas, confessou Afonso, voz baixa, os olhos fixos no horizonte. Meu pai planeja meu casamento para o próximo ano. Uma aliança comercial disfarçada de amor. João sentiu uma pontada de empatia, lembrando das próprias rejeições, a família conservadora no interior de Portugal que o deserdara ao saber de sua orientação, os empregos perdidos por sussurros de não se encaixa na equipe. Eu sei o que é esconder quem se é, respondeu, tocando levemente o braço de Afonso. Naquele toque, elétrico e fugaz, nasceu uma faísca que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Mas o idílio foi interrompido por uma sombra inesperada. Uma semana depois,
Enquanto João trabalhava em um projeto freelance de ilustrações para um festival LGBTQ+, em Lisboa, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. João. Sou o assistente de Dom Henrique Vasconcelos. Meu patrão gostaria de uma reunião. Sobre o cachorro. E outras coisas. O tom era cortante, e João sentiu o estômago revirar. Na mansão, Dom Henrique o recebeu em uma sala forrada de retratos ancestrais, olhos frios como o granito do Douro. Ouvi que você salvou Lúcio. Afonso fala de você incessantemente. Mas entenda, ele tem responsabilidades. Não tolero distrações. Especialmente as que mancham o nome da família. As palavras caíram como pedras, e João saiu dali tremendo, o preconceito velado confirmando seus piores medos. Afonso, ao saber, explodiu em raiva contra o pai pela primeira vez, mas o dano estava feito, uma rachadura na confiança recém-nascida. Apesar disso, os encontros continuaram em segredo. Passeios noturnos pelo Chiado, onde as luzes dos bondes iluminavam confidências sussurradas, cafés escondidos em moraria, onde riam de anedotas sobre Lúcio roubando meias. A atração crescia, um misto de admiração e desejo contido, manifestando-se em olhares prolongados e mãos que se roçavam acidentalmente. João, com sua alma de artista, desenhava retratos de Afonso em segredo, capturando a melancolia por trás do sorriso. Afonso, por sua vez, descobria em João uma liberdade que lhe faltava, a coragem de ser autêntico em um mundo que o moldava à força. O primeiro conflito real irrompeu durante o Festival de Orgulho em Lisboa, um mar de arco-íris e música que celebrava o que ambos tanto ansiavam. João convidou Afonso, mas ele hesitou, o medo do escândalo paralisando-o. Não posso ser visto assim. Meu pai tem olhos em todos os lugares. A discussão no telefone foi feroz, palavras afiadas como facas. Você me faz sentir vivo, mas me esconde como um segredo sujo, gritou João, lágrimas quentes escorrendo. Afonso, do outro lado, sentiu o mundo ruir, a culpa corroendo. Naquela noite, ele dirigiu até o bairro Alto, batendo à porta de João sob uma tempestade que espelhava sua turbulência interna. A reconciliação veio em um abraço sob a chuva, molhados e vulneráveis, prometendo enfrentar o mundo juntos. Mas o destino, cruel em sua ironia, preparava uma reviravolta. Uma foto anônima de Afonso no festival, tirada por um paparazzo contratado pelo rival comercial da família, vazou para a imprensa. Manchetes sensacionalistas, herdeiro dos Vasconcelos em escândalo gay. O império tremeu, ações caíram, e Dom Henrique convocou Afonso para uma confrontação épica. Você destruiu tudo. Case-se ou perca tudo. Afonso, com o coração partido, rompeu com João por telefone, voz embargada. É melhor assim. Você merece alguém que não te arraste para o abismo. João, devastado, afundou em uma espiral de dor, questionando se o amor valia o preço da rejeição. Ele ignorou as chamadas, focando no trabalho, mas Lúcio, deixado por Afonso em sua casa como um pedido silencioso de perdão, tornou-se sua âncora. Enquanto isso, Afonso, isolado na mansão, descobria documentos escondidos pelo pai, provas de que o império fora construído sobre dívidas ocultas e alianças duvidosas, incluindo chantagens contra rivais LGBTQ+, que ousavam desafiar o status quo conservador. A revelação o abalou, transformando raiva em determinação. Ele confrontou o pai, exigindo transparência, mas Dom Henrique, acuado, revelou o pior, uma doença terminal, e o casamento era sua última tentativa de salvar o legado para Afonso. A tensão escalou quando João, investigando por conta própria para um artigo freelance sobre preconceito corporativo, tropeçou em pistas que ligavam a família Vasconcelos a escândalos passados. Ele se aproximou de um grupo ativista em Lisboa, amigos que o apoiaram em sua dor, e juntos desenterraram a verdade. Mas o perigo era real, ameaças anônimas, um carro que quase o atropelou na Avenida da Liberdade. Afonso, monitorando de longe, soube do risco e correu para salvá-lo, irrompendo em uma reunião ativista com uma confissão pública que chocou a todos. Eu amo João. E vou expor a corrupção do meu próprio sangue para provar que o amor não tem preço. O clímax veio em uma gala de vinhos no Pátio dos Canhões, onde Dom Henrique anunciaria o noivado forçado. Afonso invadiu o evento, microfone em mãos, declarando a verdade para a elite lisboeta, os esquemas, o preconceito, e seu amor por João, que entrara ao seu lado, de mãos dadas, Lúcio no colo como símbolo de redenção. Gritos de apoio misturaram-se a vaias, mas o vídeo viralizou, transformando o escândalo em um movimento. Dom Henrique, confrontado, cedeu, revelando sua própria juventude reprimida como gay, um segredo que o corroera por décadas. Em lágrimas, ele abençoou o casal, prometendo reformar o império para incluir diversidade. Nos meses seguintes, João e Afonso navegaram as ondas residuais, terapias para curar feridas antigas, viagens pelas vinhas onde plantaram uvas simbólicas de aceitação. O amor deles, forjado no fogo da adversidade, floresceu em uma parceria igualitária, João liderando campanhas de inclusão para a empresa,
Afonso aprendendo a vulnerabilidade. Lúcio, o catalisador, corria livre pelos jardins, testemunha de um final que não era fim, mas um novo começo. Em Lisboa, sob o céu eterno do Tejo, eles dançavam fado não de perda, mas de vitória, provando que o coração roubado podia ser o mais livre de todos. A calmaria pós-tempestade era ilusória, como as brumas matinais que se dissipavam sobre o Douro. João e Afonso, agora inseparáveis, mudaram-se para uma casa modesta em Cascais, onde o mar sussurrava promessas de eternidade. Lúcio cavava buracos na areia, alheio às batalhas que haviam travado, enquanto eles, de mãos entrelaçadas, assistiam ao horizonte. Mas as cicatrizes demoravam a fechar. João acordava com pesadelos de rejeição, o eco das palavras de Dom Henrique reverberando: "Você é uma distração." Afonso, por sua vez, lutava com a culpa de herdeiro, questionando se sua felicidade valia o sofrimento do pai, cuja saúde declinava como folhas outonais. Uma manhã, enquanto João esboçava designs para a nova linha de vinhos inclusivos, rótulos com arco-íris sutis e histórias de vinicultores LGBTQ+, das vinhas, chegou uma carta selada com o brasão dos Vasconcelos. Era de tia Eulália, irmã de Dom Henrique, uma viúva excêntrica que vivia em Sintra, cercada de palácios góticos e segredos familiares. Venham. Há algo que Afonso deve saber antes que seja tarde. Intrigados, eles partiram, o carro serpenteando pelas estradas sinuosas, o ar carregado de pinheiros e mistério. Em que a luz, Eulália os recebeu com chá de camomila e olhos que viam além das aparências. Seu avô, Afonso, não era o homem reto que Henrique pinta. Ele amava um homem, um enólogo italiano, e o império nasceu de um amor proibido, não de ambição pura. A revelação atingiu Afonso como um raio. Diários amarelados contavam de Paulo, o amante de avô, cuja morte em um acidente suspeito, talvez um assassinato por rivais conservadores, forçara o avô a se casar e reprimir sua verdade. "Somos herdeiros de dor, não de glória", murmurou Afonso, abraçando João, que sentiu o peso da história como uma âncora. Mas Eulália não parou aí, Henrique sabe. E planeja deserdar você se não se curvar ao casamento. Ele tem um testamento secreto. A traição paterna reacendeu o fogo, e Afonso jurou lutar, mas João, pragmático, propôs uma aliança com os ativistas: "Vamos expor a verdade, mas com compaixão." Seu pai é vítima de sua própria prisão. De volta a Lisboa, o conflito se intensificou. Dom Henrique, enfraquecido pela doença, convocou uma reunião no escritório da empresa no Chiado, paredes forradas de barris antigos. "Você me humilha publicamente, e agora é isso. Aceita o noivado com Inês, ou perca tudo." Inês, a noiva imposta, era uma mulher ambiciosa de família vinícola rival, ciente do acordo mas secretamente simpatizante com a causa LGBTQ+, tendo perdido um irmão para o preconceito. Em particular, ela confidenciou a Afonso: "Eu não quero isso. Mas meu pai é pior que o seu. Ajude-me a escapar, e eu o ajudo a herdar sem sangue." Uma aliança improvável nasceu, adicionando camadas de intriga. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios demonios. Um ex-namorado, Miguel, ressurgiu das sombras do passado, um ator em decadência que o traíra anos antes por medo de exposição. Agora, desesperado por relevância, Miguel vazou mentiras para a imprensa. João seduziu o herdeiro por dinheiro. As manchetes envenenaram o ar de Lisboa, e João, isolado em sua dor, questionou tudo. "Sou mesmo digno disso? Ou sou só o salvador de um cachorro, não de um coração?" Afonso, furioso, defendeu em uma coletiva de imprensa, mas o dano à confiança era profundo. Eles brigaram pela primeira vez desde a reconciliação. Palavras cortantes: "Você duvida de mim porque ainda carrega o passado", acusou Afonso. João rebateu: "E você me protege como um frágil, não como igual." A reviravolta veio de forma inesperada. Lúcio, o fiel companheiro, adoeceu subitamente, envenenado por uma substância misteriosa deixada na porta da casa. Correndo para a clínica veterinária em Belém, eles velaram o filhote, lágrimas misturando-se em uma promessa renovada. Testes revelaram que o veneno viera do jardim dos Vasconcelos, sabotagem interna. Suspeitas caíram sobre um primo ambicioso de Afonso, Tomás, que cobiçava o império e via o escândalo gay como oportunidade. A investigação, liderada por Inês com seus contatos, desmascarou Tomás em uma armadilha. Ele confessou, revelando que Dom Henrique, em delírio, aprovara o plano para endurecer Afonso. O confronto final ocorreu no hospital, onde Dom Henrique jazia pálido. Afonso entrou, voz firme: "Pai, o veneno que envenenou Lúcio é o mesmo que você instou em nossa família." "Paulo, o amor do avô, você o matou." As evidências, coletadas por João com a ajuda de Eulália, eram irrefutáveis: diários, cartas, até um frasco antigo. Henrique, quebrado, confessou em sussurros: "Eu o empurrei. Medo de perder tudo. Mas perdi meu filho no processo."
O perdão não veio fácil, mas em um ato de redenção, Henrique alterou o testamento, deixando o império para Afonso com cláusulas de inclusão, bolsas para artistas LGBTQ+, parcerias com a ONGS. Recuperado, Lúcio tornou-se mascote da nova era Vasconcelos. João e Afonso, fortalecidos, casaram-se em uma cerimônia discreta nas Vinhas do Douro, com Inês como madrinha, livre para seguir seu próprio caminho como enóloga independente. A amizade com ela floresceu, provando que alianças inesperadas curam feridas profundas. Mas a jornada não terminava aí, novos desafios surgiam com a expansão global do Império, onde preconceitos culturais testavam seu amor. Em uma viagem a Porto, João recebeu uma oferta de galeria em Nova York, forçando uma escolha, carreira ou raízes. Afonso, generoso, encorajou, vá. Eu te sigo, como você me seguiu das sombras. O chamado de Nova York ecoava como um fado distante, tentador e melancólico. João, com pastéis de nata na mão, olhava o mapa da cidade que sonhara desde a juventude, mas o peso de Lisboa, Afonso, Lúcio, o Império reformado, ancorava-o, é uma exposição solo. Minha chance de mostrar que um rapaz de Alfama pode conquistar o mundo, confidenciou Afonso durante um piquenique no Parque Eduardo VII, onde crianças riam e o sol beijava as folhas. Afonso, com um copo de vinho tinto, assentiu, mas seus olhos traíam o medo, e se o mundo nos separar? Já perdemos tanto tempo escondidos. A decisão veio em uma noite de insonia, com Lúcio enroscado aos pés da cama. João aceitou a oferta, mas com uma condição: Afonso o acompanharia por 3 meses, equilibrando negócios com amor. O adeus temporário a Portugal foi agridoce, com Eulália abençoando-os com um colar de âmbar do avô, símbolo de amores resilientes. No avião, mãos entrelaçadas sobre o Atlântico, eles sonharam alto, João como artista global, Afonso expandindo os vinhos para mercados care-friendly na América. Nova York os recebeu com neon e caos, um contraste gritante com a serenidade lisboeta. O loft alugado no SO pulsava com energia, mas logo veio o choque cultural. Na galeria de Chelsea, curadores elogiavam os desenhos de João, retratos etéreos de casais LGBTQ mais inspirados em Afonso, mas sussurros de exótico europeu o faziam sentir como um troféu. Afonso, imerso em reuniões com importadores, enfrentava olhares enviesados, um herdeiro gay. Que marketing ousado! A distância emocional cresceu, noites em que João voltava exausto de vernissagens, Afonso mergulhado em chamadas para Lisboa, onde Tomás, libertado sob fiança, tramava vingança. O primeiro abalo veio de um artigo no New York Times, O Príncipe Português e seu artista, amor ou lavagem de imagem corporativa. Vazado por Tomás, via contatos no ZUA, o texto questionava a autenticidade do relacionamento, citando fontes anônimas que pintavam João como oportunista. A dor foi visceral, João, em pânico, confrontou Afonso em um café de Greenwich Village, é isso que o mundo vê. Eu, o salvador de cachorro que escalou por laços sociais. Lágrimas escorreram, misturando-se ao late. Afonso, ferido, rebateu, você duvida de nós por causa de tinta impressa. Eu te escolhi, não o Império. A reconciliação veio em uma caminhada pelo Highline, onde o Hudson brilhava ao pôr do sol. Eles falaram horas, desenterrando inseguranças. João temia ser o acessório, Afonso, de repetir os erros do pai ao priorizar negócios. Vamos reescrever nossa história juntos, prometeu Afonso, beijando a testa de João. Mas o destino testava-os novamente. Lúcio, deixado com Eulália, fugiu durante uma tempestade em Sintra, e quando o encontro inicial. A notícia chegou por videochamada, ele sumiu. Como da primeira vez. O pânico os uniu, Afonso voou de volta, João cancelando eventos para segui-lo. Em Sintra, sob chuvas torrenciais, eles vasculharam florestas encantadas, o Palácio da Pena como sentinela. Horas de desespero, chamadas para abrigos, até que um fazendeiro os encontrou, Lúcio, exausto mas ileso, no celeiro. O reencontro foi catártico, Lúcio lambendo rostos molhados, simbolizando que laços verdadeiros resistem a distâncias. De volta a Nova York, fortalecidos, eles transformaram a crise em arte. João criou uma série de pinturas sobre fugas e retornos, inspirada no cachorro, que vendeu por fortunas, financiando uma fundação para animais abandonados em Portugal. Mas Tomás não desistia. De Lisboa, ele orquestrou um golpe, falsificou documentos para alegar que Afonso era inapto para gerir o império devido à instabilidade emocional do relacionamento. A batalha legal eclodiu, com audiências em tribunais lisboetas transmitidas ao vivo. Inês, agora aliada fiel, testemunhou a favor, revelando as manipulações de Tomás. João, de Nova York, voou para depor, sua voz tremendo mas firme, Afonso não é instável, ele é corajoso. Nosso amor salvou não só um cachorro, mas uma linhagem inteira de mentiras. O juiz, sensibilizado, rejeitou a petição, mas o stress agravou a doença de Henrique, que chamou Afonso ao leito.
No Hospital de Santa Maria, pai e filho se reconciliaram de verdade. Henrique, com tubos e monitores, estendeu a mão. Eu errei, filho. A.M.E. como avô amou, sem medo. Ele faleceu dias depois, deixando um legado de redenção. O funeral no Douro foi um tributo, vinhas adornadas com fitas arco-íris, amigos de todos os cantos. João, ao lado de Afonso, sentiu o ciclo fechar. De volta ao Zé Uá, a exposição de João foi um triunfo, com Afonso apresentando um vinho especial, Coração Roubado, rótulo desenhado por João. No entanto, a maior reviravolta aguardava. Grávida por inseminação, Inês pediu a Afonso para ser padrinho, revelando seu próprio romance secreto com uma enóloga. A família expandia-se em formas não tradicionais, provando que amor transcende sangue. João e Afonso, inspirados, adotaram outro cachorro, uma labradora chamada Esperança, completando seu círculo. Nova Iorque tornou-se lar sazonal, mas Lisboa chamava sempre o Tejo um farol de raízes. O equilíbrio entre oceanos era uma dança delicada, como o fado que entrelaça saudade e paixão. Verões em Cascais, com Lúcio e Esperança correndo na Praia da Conceição, invernos no loft do SOO, onde João pintava sob luzes de estúdio e Afonso negociava fusões éticas. A Fundação Patas e Corações, financiada pelas vendas de arte, resgatava animais abandonados, simbolizando sua jornada. Mas sussurros de dúvida persistiam. Amigos de João em Nova Iorque questionavam se o príncipe português o sufocava. Na sociedade lisboeta, velhos aliados de Henrique viam Afonso como traidor. Uma crise surgiu durante o Carnaval de Torres Vedras, onde máscaras escondiam faces verdadeiras. Afonso, convidado para um baile de máscaras no Império, pediu a João que o acompanhasse disfarçado, para evitar olhares. Uma noite de fingimento, por tradição, suplicou. João, ferido pela lembrança de segredos passados, recusou, não mais máscaras. Ou vamos juntos, ou não vamos. A briga explodiu em casa, pratos voando metaforicamente. Você ainda tem vergonha de mim, acusou João. Afonso, defensivo, é pela família, não por nós. Ele foi sozinho, mas no salão opulento, sob candelabros de cristal, tirou a máscara ao ver um casal abertamente gay dançando, e saiu, coração pesado. Na rua, sob confetes e risos, ele encontrou João esperando, com uma máscara de cachorro em mãos. Eu vim. Porque o amor não usa disfarces. Eles dançaram ali, na calçada, ignorando olhares, um momento de rebeldia pura. Mas o verdadeiro teste veio com a gravidez de Inês. Complicações a levaram a Lisboa para cuidados, e ela pediu que João e Afonso fossem seus pais escolhidos durante o parto. A responsabilidade os uniu, mas despertou inseguranças. João, sem laços sanguíneos, sonhava com paternidade. Afonso, herdeiro, temia repetir ciclos de ausência emocional. O nascimento de Sofia, uma menina de olhos verdes como o pai postiço, foi um milagre em meio à dor. Inês, exausta, os abençoou. Cuidem dela como cuidaram um do outro. Eles se tornaram guardiões, alternando entre fraldas e vinhas, mas Tomás, livre e rancoroso, viu a oportunidade. Ele sequestrou documentos da Fundação, alegando desvio de fundos para ativismo radical, ameaçando processar. A investigação revelou sua mão, ele plantara provas, mas Lúcio, de forma canina heroica, roera os papéis falsos em uma visita à mansão, deixando migalhas que levaram à confissão. Julgado e condenado, Tomás exilou-se no Brasil, mas não sei uma carta final a Afonso: você destruiu a família por um capricho. As palavras ecoaram, e Afonso mergulhou em dúvida, questionando se o império valia o ódio fraterno. João, com Sofia no colo, o confrontou em uma vinícola ao luar: família não é sangue, é escolha. Nós escolhemos isso. O abraço sob estrelas do Douro selou uma terapia conjunta, onde desenterraram raízes profundas, a solidão de João na juventude, o casamento forçado dos pais de Afonso. Expandindo horizontes, eles lançaram Viagens do Coração, um tour de vinhos LGBTQ+, pelas regiões portuguesas, de Alentejo a Minho. Em Évora, encontraram um jovem vinicultor gay, fugido de família conservadora, e o contrataram, criando um ciclo de salvação. Mas uma reviravolta pessoal veio. João descobriu uma doença crónica, fibromialgia, que nublava sua criatividade. E se eu não puder mais desenhar, confessou, temendo ser fardo. Afonso, em vez de proteger, empoderou: sua arte é sua alma, não suas mãos. Vamos adaptar. Juntos, desenvolveram ferramentas, software assistivo, sessões de arte com Sofia dormindo ao lado. A exposição em Évora foi um sucesso, com João pintando com voz, descrevendo cenas para um ilustrador parceiro. A vulnerabilidade fortaleceu seu laço, provando que amor é adaptação. Sofia crescia, chamando-os papás, e Lúcio, agora grisalho, vigiava como guardião sábio.
Em uma viagem ao Algarve, sob falésias douradas, Afonso propôs renovar votos, com anéis de cortiça simbólicos. Do salvador de cachorros ao guardião do meu coração. Mas sombras globais ameaçavam. Uma lei anti-LGBTQ+, em um mercado-chave para os vinhos, Brasil, forçou Afonso a boicotar, arriscando fortunas. Ativistas o acusaram de hipocrisia, fala de inclusão, mas lucra com opressão. João mediou, organizando um fórum virtual, onde doou lucros para a ONGs. A crise passou, mas deixou lições. Amor exige ação, não só palavras. Anos fluíam como o Tejo, serenos mas inexoráveis. Sofia, agora com 5 anos, corria pelas vinhas com Lúcio e Esperança, seus irmãos peludos, enquanto João e Afonso, grisalhos nas têmporas, supervisionavam a colheita. A fundação crescera, resgatando centenas de animais e apoiando jovens LGBTQ+, com bolsas artísticas. Mas o passado, como vinho envelhecido, reservava surpresas amargas. Uma carta de um advogado no Porto anunciou a existência de um meio-irmão de Afonso, filho legítimo de Henrique com uma amante nos anos 70, um homem chamado Rui, criado em pobreza e agora reivindicando parte do império. Rui era o oposto de Afonso, rude, marcado por cicatrizes de rejeição, gay assumido mas endurecido pela vida nas ruas do Porto. A primeira reunião, em uma adega neutra, foi tensa. Você teve tudo, eu, nada. Pai me abandonou por vergonha, cuspiu Rui, olhos flamejantes. Afonso, empático, ofereceu reconciliação, junte-se a nós. O império é de todos. João, ao lado, viu ecos de sua própria juventude em Rui, e estendeu amizade. Mas desconfiança pairava, Rui aceitou, mas sabotagens começaram, lotes de vinho adulterados, rumores de que ele planejava vingar-se. Sofia, intuitiva, adotou Rui como o tio mal-humorado, derretendo gelo com desenhos de cachorros. Uma noite, durante um jantar em família, Rui confessou: eu o envenenei, sim. Mas não por ódio, por dor. Henrique me visitou uma vez, prometeu ajuda, e sumiu. A revelação uniu-os. Afonso, em vez de processar, propôs terapia familiar. Mas o clímax veio quando Tomás, do exílio, contatou Rui, oferecendo aliança para derrubar Afonso. Interceptado por Inês, agora CEO adjunta, o plano foi desmascarado em uma assembleia de acionistas em Lisboa. No salão do Hotel Ritz, com vistas para o Castelo de São Jorge, Rui confrontou Tomás publicamente: você usa dor alheia para ganho. Eu escolho família verdadeira. A multidão aplaudiu, e Tomás foi banido para sempre. Rui integrou-se, trazendo inovações, vinhos orgânicos de vinhas urbanas no Porto, celebrando raízes humildes. João, inspirado, criou uma série de retratos, herdeiros esquecidos, expondo histórias de legados LGBTQ+ ocultos em Portugal. Mas uma reviravolta pessoal abalou João. Durante uma check-up em Nova York, médicos diagnosticaram agravamento da fibromialgia, com risco de mobilidade reduzida. Eu posso perder as mãos para a arte, chorou para Afonso em Central Park, folhas outonais caindo como lágrimas. Afonso, devastado, pesquisou tratamentos experimentais no meio clínico, vendendo ações para financiar. A jornada os levou a Rochester, Minnesota, onde injeções e terapias reacenderam esperança, mas testaram paciência, João irritável pela dor, Afonso exausto por equilibrar império e cuidados. Em uma sessão de reabilitação, João encontrou um grupo de artistas deficientes, que o inspiraram a inovar, pinturas com pincéis adaptados, até usando a boca. Minha arte evolui, como nosso amor, declarou, exibindo em uma galeria de Nova York. Afonso, orgulhoso, anunciou uma linha de vinhos, resiliência, doações para a saúde LGBTQ+. Sofia, crescendo bilingue, escreveu uma história infantil sobre um cachorro que cura corações partidos, ilustrada por João, best-seller em Portugal. Conflitos externos surgiram com eleições em Portugal, um partido conservador ganhando tração com retórica anti-LGBTQ+. Afonso, como figura pública, foi alvo, debates na TV onde o acusavam de decadência moral, no império. João, protetor, preparou discursos, mas Afonso hesitou: e se eu os perder, perco você. A resposta veio em uma marcha do orgulho em Lisboa, com Sofia na mochila, bandeiras tremulando. Nós somos a prova de que amor vence ódio. Seu discurso viralizou, virando o debate público. Rui, redimido, salvou o dia ao revelar doações secretas de Henrique para causas que eram nos anos 80, humanizando o legado. A eleição passou, com vitórias progressistas. Em comemoração, eles viajaram ao Açores, vulcões fumegantes simbolizando o renascimento. Ali, Afonso revelou uma surpresa, um vinhedo particular, plantado com uvas de todo o mundo, batizado Jardim de João. Cada videira, uma memória nossa. A maturidade trouxe uma paz conquistada,
como o silêncio após uma ovação no Coliseu. Com Sofia na escola em Cascais, aprendendo fado e futebol, João e Afonso mentoravam jovens, workshops de arte para refugiados LGBTQ+, no Algarve, tours enológicos inclusivos no Douro. Lúcio, aposentado, cochilava ao sol, enquanto Esperança e filhotes de uma ninhada recente enchiam a casa de Causa Alegre. Rui, agora casado com um chefe portuense, CEO geria a ala norte do Império, sua ferocidade transformada em paixão por inovação sustentável. Mas o destino, mestre de reviravoltas, reservava uma última prova. Uma enchente devastou as vinhas do Douro, destruindo safras centenárias e lares de trabalhadores. Afonso, acordado por sirenes em plena noite, voou para o norte, João seguindo com suprimentos da fundação. O caos era apocalíptico, rios transbordados, famílias desabrigadas, Lúcio, deixado com Sofia, latindo ansiosamente por intuição. No epicentro, em Pinhão, encontraram Rui coordenando resgates, mas Afonso escorregou em um barranco lamacento, ferindo a perna gravemente. Hospitalizado em Vila Real, com gesso e morfina, Afonso enfrentou o medo primal, imobilidade, e quando a de João. E se eu for o fraco agora, murmurou. João, ao leito, sorriu, então eu carrego você, como você me carregou. Eles orquestraram a recuperação coletiva, João liderando campanhas de crowdfunding globais, com leilões de suas pinturas submersas metaforicamente, Afonso, de cadeira de rodas, negociando seguros e replantios via Zoom. Sofia desenhou cartazes, vinhas renascem, corações também. A crise revelou um traidor final, um gerente antigo, leal a Tomás, que sabotara diques para culpar a gestão gay. Desmascarado por evidências digitais, confessou, mas o dano era irreparável para alguns. Um trabalhador, Miguel, não o ex de João, mas um viúvo que era que perdera o parceiro na enchente, culpou Afonso publicamente em um fórum: vocês falam de inclusão, mas falharam conosco. A dor coletiva os uniu, Afonso convidou Miguel para coliderar a reconstrução, transformando a acusação em aliança. Juntos, plantaram as primeiras mudas, uma cerimônia com fado tocado por sobreviventes. João, em meio ao luto, encontrou catarse em uma nova série, Águas e Raízes, pinturas de inundações simbólicas lavando preconceitos. Exposta em Porto, atraiu colecionadores internacionais, financiando casas ecológicas. Afonso, recuperado, caminhou com muletas na colheita seguinte, provando resiliência. Sofia, inspirada, anunciou: quer ser veterinária, salvar cachorros como papai João salvou Lúcio. Anos mais tarde, em uma Lisboa outonal, com o Tejo dourado, eles celebraram o 20º aniversário do resgate de Lúcio, agora um patriarca canino, descansando em paz no jardim. Familiares reunidos, Inês com sua esposa e Sofia adolescente, Rui com seu marido, Eulália contando lendas. Afonso ergueu um brinde, ao cachorro que nos encontrou, ao amor que nos salvou. João, olhos úmidos, acrescentou, e às reviravoltas que nos tornaram inteiros. O império florescia, global mas enraizado, com vinhas em África e Ásia promovendo diversidade. João publicou Memórias Ilustradas, do Beco à Vinha, best-seller que inspirou gerações. Afonso, em palestras TED, falava de herança que era em Portugal, mudando narrativas. Sofia, na Faculdade de Veterinária, adotou seu primeiro resgate, fechando o círculo. Sob as estrelas de Alfama, onde tudo começou, João e Afonso dançaram devagar, mãos calejadas entrelaçadas. Salvei um cachorro, você salvou minha alma, sussurrou João. Afonso rebateu: não, nós nos salvamos mutuamente. O fado ao fundo cantava de amores eternos, e Lisboa, testemunha silenciosa, sorria para o casal que desafiara tempestades, provando que no coração de Portugal, o amor sempre prevalece.